Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, Alminha. O relato de hoje foi enviado por uma profissional de um ramo que eu admiro e respeito muito. O ramo de enfermagem. Uma profissional da saúde. Nada tão valioso hoje quanto um profissional desses, não é verdade? E o relato é bem assustador e ele se parece com aqueles relatos mais antigos, novamente, que vocês estão pedindo muito esse tipo de relato. Então, o relato de hoje eu chamo de O Hospital em Outra Dimensão. Bem-vindos a Sete Além. Como eu ia dizendo, o relato de hoje é um relato mais na pegada antiga. Ele foi enviado para mim ano passado, mas eu não havia garimpado ainda. E a pessoa reenviou para mim e falou assim: ô Luciano, e aí? Eu vi que você reativou o canal, tal, por favor, dê uma atenção para o meu relato, porque ele não sai da minha cabeça, ele é muito real, por favor, me ajuda. Então estamos aqui para isso. E também eu já vou, antes de começar, pedir a você para se inscrever e ativar as notificações. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Leia a descrição, veja os vídeos da playlist para ficar bem afim mesmo do assunto, bem a par de tudo que a gente fala de Sete Além. E siga-nos nas redes sociais. Manda um oizinho ali, conversa, a gente pode interagir, conversar sobre teorias. É muito importante que você esteja do nosso lado sempre. E faça como a Ângela, que enviou esse relato agora. Mande um e-mail para o endereço que está aparecendo agora no vídeo, que é setealemoficial@gmail.com, sendo que o T do Sete Além é o numeral 7. Bom, vamos agora começar o relato. Ele é meio assustador, então eu peço que vocês, assim que tenham medo, não assistam de madrugada, não assistam sozinhos. Eu fico recebendo reclamação de gente falando: pô, por que você não avisou que eu ia passar tanto medo? Eu vejo geralmente aí uns relatos na internet sobre Sete Além que são amenos e esses seus são muito pesados. Desculpa, por isso eu aviso antes. Vou começar então. Meu nome é Ângela, sou assistente de enfermagem no hospital no Espírito Santo. Pode dizer meu nome, só não diga o meu sobrenome porque a líder da minha equipe pediu para eu ser discreta. Ah, e pode arrumar os meus erros de português, fique à vontade para reescrever, como vi que você faz com alguns relatos. Tenho 24 anos e trabalho com uma equipe muito boa. Uma das enfermeiras veio do Hospital das Clínicas de São Paulo e sempre nos conta histórias de terror passadas nos corredores ou naqueles famosos túneis subterrâneos de transporte de pacientes que vieram a óbito. Morremos de medo, mas obviamente não acreditamos. Bom, eu pelo menos não acredito. Costumo passar horas sozinha nos piores locais do hospital sem sentir nenhum tipo de arrepio ou impressão ruim. Sou muito corajosa e cética. Eu era assim, pelo menos, antes de passar por esta experiência terrível. Em uma noite de sexta-feira, uma noite igual a essa nossa, fui chamada para auxiliar uma colega com os cuidados de uma paciente idosa e muito gentil, que já estava conosco há alguns dias. O caso dela era grave. Ela estava internada no último andar. Nosso hospital é bom, bem limpo e arrumado. É um hospital particular. Ficar com minha colega no cuidado daqueles quartos não foi difícil. E eu estava finalizando o meu turno no quarto daquela senhora. Colocamos ela em uma cadeira e trocamos a roupa de cama. Era só dar boa noite e deixá-la aos cuidados da próxima equipe, a da madrugada, que assumiria em alguns minutos. Nesse instante, a líder do turno seguinte entrou no quarto. É uma mulher estressada, mal amada e inimiga do mundo. Não consegue evoluir e vê todos à sua volta crescerem. Sua personalidade é sua pior inimiga. Ela entrou e, quebrando o protocolo,
Veio me dizer que eu deveria permanecer no turno seguinte, o turno dela. Eu avisei que não era combinado assim e que o protocolo do hospital exigia outro tipo de procedimento nesses casos. Ela entrou em surto, gritou comigo e perguntou quem eu era para contradizê-la assim, principalmente na frente da paciente. Então saiu do quarto batendo o pé e proferindo palavrões. Minha colega falou que era melhor eu obedecer e que depois preencheríamos um relatório e falaríamos com a ouvidoria sobre a atitude dessa profissional. Eu segurei o choro e deixei minha colega sair do quarto na minha frente. Fingi que tinha mais atividades para fazer no quarto, só para enrolar e não ver a cara daquela mulher péssima. Eu teria que abraçar outro turno. Estava exausta. Para piorar, seria liderada por alguém desequilibrado que estava de marcação comigo. Tudo isso para não perder o emprego. Respirei fundo e lembrei dos conselhos que minhas experientes amigas me dão. Tenha sempre resiliência. Quando fui sair do quarto, a paciente me segurou pelo braço e falou assim: eu já tive inimigas assim, pessoas péssimas. Pega um papel e um lápis ali perto do telefone, por favor. Ela tossia e estava muito mal, mas teve energia para fazer isso. Peguei e dei a ela. Ela apoiou o papel na coxa e fez um desenho. Um triângulo de ponta cabeça com uma letra X dentro, sendo que as pontas de cima da letra X saíam das duas pontas do triângulo e atravessavam para fora um pedacinho. As duas linhas laterais do triângulo, que se juntavam na ponta de baixo, se cruzavam e formavam outro X, que se arredondava para fora em curva, como um bigode. Então, uma espécie de letra V serifada era colocada sobre essas pontas, parecidas com o bigode. A paciente tremia, mas fez esse desenho bem firme. Antes de me dar o papel, ela foi com a mão direita no acesso que estava espetado em seu braço, na altura do cotovelo, na veia, e mexeu na agulha. Tentei impedir, mas ela foi mais rápida. Não aconteceu nada, só saiu um pouco de sangue. Ela passou o próprio sangue com o dedão na folha de papel sobre o desenho que ela fez. Aí me deu o papel e falou: rápido. Coloca esse papel no bolso do jaleco dela e você nunca mais vai vê-la. Ela vai pro além. Ela vai para 7 além. Eu falei, cruz credo, e ela confirmou. Ela vai para 7 além. Peguei o papel e guardei no bolso. Saí do quarto desnorteada. Respeito muito os pacientes, principalmente os idosos que, às vezes, dependendo das enfermidades e medicamentos, deliram. Quando saí do quarto, estava tendo um alvoroço no corredor. A líder do próximo turno tinha surtado por alguma questão de baixa glicemia. Ela havia ofendido mais um monte de gente além de mim e estava sendo levada para casa. Nos reunimos em equipe e ficou alinhado que algumas pessoas do meu turno permaneceriam para cobrir o próximo. A minha líder e eu ficamos. Nessa confusão, esqueci o papel no bolso e acho que essa foi a minha maldição. Quando fui ao toalete para lavar o rosto, o banheiro estava completamente diferente. Azulejos quebrados, espelho, tudo completamente manchado, luzes piscando, chão cheio de sangue e fezes. Abri a torneira, mas estava enferrujada e não saiu água alguma. Saí do banheiro sem entender e me deparei com um hospital completamente envelhecido, escuro, sujo e danificado. Não era o mesmo hospital, nem de longe. As luzes piscavam como no banheiro e havia todo tipo de imundície no chão. Todo tipo. Na parede, em frente ao banheiro, estava pichado em vermelho. Deus me esqueceu. Chamei por ajuda. Chamei por alguém. Minha voz só ecoava, mas ninguém respondia. Corri para o elevador instintivamente, mas não havia mais elevador. Apenas o poço vazio e a porta aberta. Um fedor de fezes e carne podre empesteava o ar.
Encostei em um balcão e comecei a vomitar. Depois caminhei com curiosidade e medo pelos corredores. Minha barriga doía pelos espasmos do vômito. Os quartos estavam todos com as portas abertas, estouradas. Entrei no primeiro e estava todo revirado, todo quebrado, com sujeira em todo canto. Parecia que ninguém andava lá há uns 10 anos. No segundo quarto, e prestem bem atenção nesse segundo quarto que a Ângela descreve, haviam pintado as paredes e o teto todo de preto. Não tinha móveis, apenas uma gaiola bem grande e preta bem no meio. Havia velas vermelhas no chão, algumas ainda estavam acesas. Dentro da gaiola tinha uma boneca de plástico, nua, toda riscada, sem olhos, com os cabelos cortados. Tinha também, para o meu espanto e nojo, uma mamadeira com leite, bebida até a metade. Tinha sangue no chão dessa gaiola. Novamente eu vomitei, caí de joelhos e chorei de verdade. De verdade, Luciano, chorei em desespero. Meu Deus, onde eu estava? A reação logo após essa pausa foi de levantar, correndo e fugir. Fugir do hospital, sei lá. Corri para a escada de incêndio e comecei a descer. Olha, desci muitos andares, mas não cheguei até o final do prédio. Aquele não era meu prédio. Tinha muitos e muitos e muitos andares. Quando já havia descido, juro, uns 40 andares, ouvi gritos e choros vindos do andar que eu estava passando. Entrei nesse andar. Era tudo muito parecido com o andar anterior que eu estava, só que mais escuro. Antes que você, Luciano, ou alguém pense que eu estava influenciada pelo jogo Silent Hill, saiba que eu já joguei esse jogo com meu irmão e, na boa, Sete Além não tem nada a ver com Silent Hill, porque Sete Além é pior. Pior e muito real. Andei por esse andar só olhando e procurando de onde vinham os gritos. Na área central do andar não havia mais hospital. Apenas um grande, enorme fosso. Um buracão. Nele, vários corpos, muitos e muitos corpos estavam empilhados, mais de 100, todos nus. Então, de onde vinham aqueles choros e gritos? Eu vi, Luciano, eu juro. Na beirada dos fossos, tinha umas pessoas bem magrinhas, homens e mulheres esqueléticos de tão magros, com barrigas enormes. Seus pés pareciam garras. Estavam nus também e puxavam as pessoas de dentro do fosso para comer. Puxavam e mordiam, puxavam e comiam. Os olhos deles eram grandes e bem redondos. Eram tipos passarinhos pelados, mas eram pessoas ao mesmo tempo. Tinha uns 5 desses esquisitos. Aí eu entendi que os gritos vinham das pessoas que estavam no fosso, as que estavam sendo comidas, pois algumas delas estavam vivas. Do nada, as pessoas do fosso me viram. Não aquelas que estavam sentadas comendo, mas as que estavam sendo comidas, as que estavam amontoadas para serem devoradas. Elas me viram, olharam para mim e começaram a gritar bem alto, como alarmes. Nessa hora, aquelas pessoas passarinho que estavam devorando as outras, ergueram a cabeça e ficaram mexendo rápido, tremendo o rosto para os lados. Aí olharam para mim, todas juntas. Deram gritos bem finos e altos, como vozes femininas distorcidas e bem agudas. Então, largaram as pessoas que estavam comendo e correram na minha direção. Fugi desesperada pelo corredor e acho que os bichos pararam de me seguir. Nesse corredor, vi algo terrível. Tinha pessoas viradas para a parede,
com o nariz pressionado contra a parede. E elas estavam falando. Isso mesmo. Essas pessoas falavam, cantavam, conversavam. Nesse corredor, também vi um homem encostado, batendo um tambor. Ele não tinha olhos, eram só buracos bem fundos. E ele batia devagar, como se fosse um coração. Tum, 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 tum. Luciano, eu me belisquei, gritei, não sabia mais como agir. Até que de um quarto, uma pessoa me chamou. Olhei e não acreditei. Era aquela senhora, a paciente. Fiquei aliviada, fui até lá. O quarto que ela estava era muito diferente, com uma decoração de casa antiga, com papel de parede vermelho, abajur e bibelôs. Tinha até uma mesinha de chá. Essa senhora estava bem, estava de pé, forte, toda arrumada, mas com um vestido meio antigo e um perfume forte, além de maquiagem muito carregada. Ela me chamou e eu me aproximei, meio que aliviada e assustada ao mesmo tempo. Ela nem me deu chance de falar, só falou algo mais ou menos assim. Eu sabia que ia te ver de novo. Você não conseguiu entregar o papel para sua inimiga. Faz mais de 90 anos que eu te encontrei a última vez, quando eu estava doente. Vem cá. Então ela me puxou com uma força extrema. Tirou o papel do meu bolso e enfiou na boca. Mastigou, mastigou, mastigou e engoliu que nem um pássaro, erguendo a cabeça e movimentando o pescoço. Depois começou a gritar que nem um pássaro. Fiquei tonta e desmaiei. Despertei no toalete. Estavam cuidando de mim para eu me recuperar. As minhas colegas do turno e alguns seguranças. Disseram que eu havia dito que ia no banheiro e depois tinha sumido por mais de 1 hora. Contei em detalhes tudo para elas. Depois repeti para a minha líder. Só não achei o papel no jaleco para mostrar para elas e nem para você. Acho que perdi no momento que desmaiei e tive esse sonho doido. Estou passando pela psicóloga do hospital e ela me recomendou que eu contasse esse meu delírio e que assumisse que foi um delírio. Só que eu nunca tinha ouvido falar em Sete Além. Por isso, por mais que todos me digam que foi só um delírio, eu sinto, dentro de mim, que realmente estive em Sete Além. Há um detalhe, Luciano. Naquela noite, durante meu desmaio, a nossa paciente acabou vindo a óbito, acabou morrendo. Não sei, mas acho que ela foi para algum lugar ruim, um lugar onde ela lidera aqueles seres estranhos, um lugar que, em mais ou menos 90 anos, ela encontrará meu eu de hoje em dia, um lugar chamado Sete Além. E esse foi o relato da enfermeira, ou melhor, da auxiliar de enfermagem, Ângela. O que você achou? Deixe aí nos comentários. Me conte. Quero saber a sua opinião e a sua teoria. Aguarde o próximo relato, que virá amanhã e será tão assustador quanto. Meu nome é Luciano Milici e nos vemos em Sete Além.